Disso? Né? Qual a diferença de comunismo e socialismo? A diferença básica de comunismo, bem básico mesmo, de comunismo e socialismo é o seguinte: no Estado comunista, tudo pertence ao povo. O Estado é o povo, a força de trabalho é o povo, tudo que é produzido é para o povo e em prol do povo. As propriedades. As propriedades, não tem a propriedade privada. Alguns modelos, porque existem comunismos diferentes, né? Alguns modelos de comunismo, você até imagina ali Mas tua casa não é tua. É sua, mas é sua, mas ela não é uma propriedade privada. Tá. Por exemplo, se eu morrer e, por exemplo, o Lenin não tiver onde morar, a casa não vai ficar fechada. Ele pode ir lá morar, entendeu? É como se fosse uma concessão. Entendi. Já no Estado socialista, você tem um governo, tem um Estado, que é o que não tem em especial no Estado comunista. Mas no comunismo tem Estado também. Não tem um Estado como... O Estado é o povo. Mas quem lidera? O povo, pelo povo. O proletário, então, em conselhos, em reuniões, plebiscitos. É o povo pelo povo. Tá. Muita gente fala assim, não existe comunidade assim. Existem vários acampamentos lá em Israel nesse momento, que o modelo é muito similar assim, aos modelos gentílicos e coletivistas. Mas a União Soviética, então, nunca foi comunista nesses moldes? Nunca foi comunista nesses moldes. Inclusive, tem até uma coisa interessante, que quando teve a Revolução Russa, Lenin imaginou que conseguiria romper radicalmente com o modelo econômico do Ocidente, né, capitalista, e implementar a revolução. Só que existiam relações econômicas que a Rússia tinha que dependia do capital estrangeiro. Tanto que a gente vai ver que depois a Rússia inclui uma coisa que a gente conhece como planos quinquenais, que é o seguinte: a gente vai deixar que algumas empresas de capital estrangeiro fiquem aqui para que a gente inicie esse processo de travessia do socialismo, vamos chamar assim, pro comunismo. Entendi. E na sociedade, eu sou socialista, né? Eu acredito que a gente precisa ter um Estado mínimo capitalista ali, uma presença mínima do capitalismo, mas nada que se sobreponha que se tenha, por exemplo, o capitalismo como um rumo a ser alcançado. A gente tá falando muito agora sobre essa questão da Balenciaga. A Balenciaga lançou essa coleção aí de tênis estragado, né? Que você deve ter visto. Sim. E que é o maior marketing da história da moda, eu acho. Tá todo mundo falando disso. Claro que os caras não vão vender aqueles tênis que estão ali, mas eles estão chamando a atenção. Exato. E a internet não fala de outra coisa. E aí eu vi até uma mãe falei dizendo que é um absurdo, como é que a elite consome isso. É exatamente isso que a gente critica, Arthur. É esse tipo de consumismo capitalista que a gente critica. O socialista, ele não é anti você ter um iPhone. Ele é contrário à tese de que para você ter um iPhone, você tem de, por exemplo, tirar um fígado, né? Tirar ali a sua mais-valia, a sua hora de trabalho, para o cara ganhar uma fortuna, para você não conseguir ter um iPhone. A gente não quer equipamentos com menos qualidade. A gente quer ter os mesmos equipamentos que a burguesia tem, só que sem precisar perder um fígado, sem precisar vender a alma. Todo mundo tem direito de ter acesso às mesmas coisas. O Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, né? Que ele renunciou, que vai ser candidato acho que ao Senado. Quando perguntam se ele é comunista, ele falou: eu sou comunista graças a Deus. Aí entra na outra pergunta, né? Por que comunista graças a Deus se comunista não acredita em Cristo? Ou que persegue a igreja. Ou que persegue a igreja. Essa é um dos mitos criados, inclusive pelos Estados Unidos da América, que pagava padres para viajar o mundo professando o combate a um mal chamado comunismo. É um mal que não existe. É um mal que nunca ameaçou ninguém. O comunismo nunca perseguiu cristãos. Não, para perseguir cristão. Porque assim, muita gente associa essa questão de perseguir o cristão, porque em uma sociedade comunista, muita gente imagina que não deva ter uma religião oficial. Mas também não tem a proibição de uma crença. A pessoa pode ter as crenças dela, por exemplo. Só na Coreia do Norte, parece que não. Na verdade, a Coreia do Norte, a gente tem muito pouca informação sobre a Coreia do Norte. E o sistema da Coreia do Norte não é comunista. Você não pode entrar com Bíblia, não pode entrar com nada, assim. E o sistema da Coreia do Norte não é um sistema comunista, né? Outra coisa. A gente porque sabe o que é engraçado dessa galera, Vilela? Eles aceitam que a Coreia do Norte é comunista, aceitam que Cuba é comunista, aceitam que a Venezuela seja comunista, mesmo não sendo comunistas. Mas você não pode falar da China. A China não pode ser comunista. Mesmo no nome estando lá, República Popular Comunista da China. Por quê? Porque a China é bem sucedida. Que deu certo. É a maior economia do mundo. Não, mas é porque é de capital, é capital misto, é um socialismo de mercado. Mas vocês não estão dizendo que a Coreia do Norte é comunista porque lá tem República Democrática da Coreia do Norte? Ah, mas é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Depende da semântica de que quer entender.